pra todo mundo. Que coisa, hein? O tão esperado clássico brasileiro da Libertadores entre Inter e Flamengo segue em aberto, apesar do rubro-negro ter levado a melhor nos primeiros 90 minutos com o gol de Bruno Henrique. A volta agora é quarta-feira no Beira-Rio. Hoje, o renovado Botafogo recebe a LDU de Thiago Nunes com um tempero especial no Nilton Santos. Já o Palmeiras, que encara o Universitário em Lima, deve ter o retorno de Murilo ao time titular. Pela Sul-Americana, o Galo tem pela frente os argentinos do Godoy Cruz. No Sul, o Grêmio, que bancou a permanência de Mano Menezes, desistiu da contratação de Roger Guedes. Na Europa, o PSG conquistou a Supercopa ao bater o Tottenham nos pênaltis. E no Corinthians, Vitinho afirmou que sabe muito bem o que precisa fazer para agradar a fiel torcida. Eu estou numa fase muito bem plena, graças a Deus, e muito feliz. Então, eu sei qual é a necessidade que eu preciso entregar aqui. Então, é baseado nisso que eu venho e, assim, não quero me estender em palavras, mas em atitudes quando eu começar a jogar e poder demonstrar tudo que eu posso fazer. E Libertadores não é diferente, é buscar o melhor resultado aqui. Temos a decisão muito difícil, que é fora, mas também sabemos que tem um jogo da volta. Então é tentar o melhor resultado aqui para dar tranquilidade no jogo da volta. Com certeza vai ser um jogo muito difícil, mas ao mesmo tempo um jogo que a gente vai estar junto, tanto jogadores, staff, torcida. Tenho certeza que com essa união nós vamos fazer um grande jogo. E o primeiro tempo da decisão nós vamos jogar com muita vontade, mas a preparação está maravilhosa, como todos os outros jogos, mas com certeza com um tempero especial por ser Libertadores. Mas penso que a disputa está bem aberta, né? Está bem aberta. Dei parabéns aos atletas, né? Porque fizeram na grande totalidade do jogo uma partida equilibrada. O problema são as expectativas, né? Que se geram em função do adversário que pisa no Maracanã. Todo mundo acha que vai ser goleada e não é fácil. Aí é que tá, Felipe Luiz. Antes do jogo, nossa, amasso, vai passar por cima. Libertadores é outro departamento, né, pessoal? Bom, quem me ensinou isso foi Cicinho. Bom dia pra você, Libertadores, é Sul-Americana e o coração da loira tá explodindo, Cicinho. Bom dia, Renato, os amiguinhos. Mas tá tudo aberto, Renato, tá tudo aberto. O futebol é dessa maneira. Eu achava também que ia ser um jogo de muitos gols e bem disputado. Não foi de muitos gols, poucos gols, mas a disputa acirrada, tá tudo aberto. Intensidade não faltou pra nenhum lado. Edu Dracena, bom dia. Hoje tem Palmeiras na parada, fora de casa, diante do Universitário. E você tá muito colorado nessa quinta-feira. Gostei, aprovei o look. O figurinista ali colocou, né? Bom dia, Renata. Bom dia, meus amigos. Bom dia. O Palmeiras está em Lima, no Peru, né? A final da Libertadores será onde? Lima. Então, de quem sabe, né? Por ser um presságio, estar lá jogando esse jogo nesse estádio, a gente vai estar numa final, hein, Renato? Será, Edu Dracena? Nem passou isso pela minha cabeça, honestamente. Agora que eu pensei nisso. Presságio, né? Bom, Ronaldão, você confia nesse presságio? Qual foi sua primeira impressão de Flamengo e Internacional? 1-0, vitória do Malvadão. Ai, ai, ai. Menina Renata, bom dia a você, a esses cavalos, ao Malvadão, que complicou a vida do Inter. Mas o Inter joga em casa, com a sua torcida, pode reverter o placar, porque 1-0. O que é 1-0 no futebol? Ontem vimos o PSG tomando 2-0, recuperou e ganhou o título da Recopa. Então o que é 1-0? Nada, Mimena. Da Supercopa, né? Na Supercopa. Você tem que ficar confiante, Mimena. Pode dar certo ou não. Eu confesso a vocês que tá tudo muito estranho até agora. Não sei o que pensar. Eu também estou estranho hoje. Vou analisar melhor depois da partida do Brasileirão, porque teremos mais um encontro entre Internacional e Flamengo domingo no Beira-Rio, mas pelo Campeonato Brasileiro. Para a Sul-Americana e Libertadores, principalmente para a vitória do Estudiantes para cima do Cerro Porteño. O resultado de 1-0 veio no finalzinho. Na sequência, vamos encarar
Flamengo 1, Inter 0. Tá ruim, mas tá bom, eu tenho fé. Ai. Olha, que overdose. 3 jogos. Inter e Flamengo, Flamengo e Inter, Beira-Rio, Maracanã. É muito pra cabeça do torcedor, não é? Oh, meu Deus, e tem Palmeiras, tem Galo na Sul-Americana, tem muito jogo aberto ainda. Para tudo, porque hoje tem aposta especial na BandBet e o palpite está simplesmente imperdível. Essa é para quem acredita na vitória do Palmeiras contra o Universitário e ainda quer aproveitar um ganho turbinado. Presta atenção nesta chance. Se o Palmeiras vencer os 2 tempos de jogo, você ganha mais de 7 vezes o valor apostado. Simples assim. Palmeiras terminou o primeiro tempo na frente e confirmou a vitória no resultado final. Pronto, ganhou! Não perca mais tempo no banco. Aponte agora a câmera do seu celular para o QR Code que está na tela e entre para o jogo. Mas corra, porque essa promoção é por tempo limitado. Oferta válida para apostas de até R$20. BandBet, um lance, infinitas possibilidades. Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Vamos. Falando no assunto, vamos então entrar no clima, esquentar esse Universitário e Palmeiras, jogo de ida das 8avas de final da Libertadores. Gustavo Gomes e Murilo já jogaram 102 vezes juntos pelo Palmeiras, com 60 vitórias, 29 empates e apenas 13 derrotas. E estão na lista dos maiores zagueiros artilheiros do Verdão. Gomes é o maior, com 39 gols. Murilo, o 6º, com 20, sem falar das 14 assistências da dupla. Dito isso, a boa notícia é que podem voltar a formar a defesa da equipe logo mais contra o Universitário em Lima pelas 8avas da Libertadores. A última vez que isso aconteceu foi no dia 23 de junho contra o Inter Miami, pela Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Curiosamente, os 2 jogadores não estiveram juntos nos principais momentos da equipe em 2025. Nas 2 finais do Paulistão, contra o Corinthians, Abel escalou Murilo e Micael, porque Gomes se recuperava de uma lesão no ligamento colateral do joelho. Já nas 8avas e quartas de final da Copa do Mundo, Gomes e Fux atuaram, já que Murilo sofreu uma contusão muscular na coxa na última partida da fase de grupos contra o Inter Miami. Por conta desta lesão, ele não jogou as 2 partidas das 8avas da Copa do Brasil contra o Corinthians. Gustavo Gomes iniciou com Fux a primeira e com o Micael a segunda. O Palmeiras vai enfrentar esta noite a pressão de mais de 55 mil torcedores que vão lotar o Estádio Monumental de Lima, onde inclusive vai acontecer a decisão da Taça Libertadores da América. E também o bom momento do Universitário, que não perde desde maio. Está invicto a 12 partidas, são 9 vitórias e 3 empates. O Verdão sempre ganhou do Universitário em Lima pela Libertadores. E para manter a tradição, pode ter uma dupla de atacantes que já jogou 8 vezes na temporada, mas jamais desde o início de uma partida. Vitor Roque e Flaco Lopes. Abel deve escalar o Everton no gol, Giai, Gustavo Gomes, Murilo ou Micael e Piquerez. Aníbal Moreno, Lucas Evangelista e Maurício. Facundo Torres, Sosa ou Flaco Lopes e Vitor Roque. É buscar o melhor resultado aqui. Temos a decisão muito difícil, que é fora, mas também sabemos que tem um jogo da volta. Então é tentar o melhor resultado aqui para dar tranquilidade no jogo da volta. Este jogo da volta será na quinta da semana que vem. E até lá, é bem provável que novos reforços cheguem à academia de futebol. Revelado pelo Fluminense, o lateral esquerdo Jefté deve deixar o Rangers da Escócia para defender o Verdão. Teoricamente, seria o reserva de Piquerez, já que Vanderlan acertou com o Bragantino. O meia inciso do Brighton da Inglaterra é outra possibilidade, além do goleiro Carlos Miguel, que não será utilizado pelo Nottingham Forest nesta temporada europeia. Futebol é para ser observado em detalhes, Cicinho. É o seguinte, falando em detalhes, aqui está a prévia. A gente adora uma prévia nos jogos importantes, principalmente, não é? E o Palmeiras, que sempre tem uma surpresinha guardada na manga por Abel Ferreira,
mas ele deve estar assim nesta noite diante do Universitário. O Everton no gol, Giai na lateral direita, a dupla de zaga, olha, será que o Murilo volta, hein, ao lado do Gustavo Gomes? Caso não esteja à disposição, o Mikael tá só esperando. O Piquerez na lateral esquerda, vamos para o meio-campo com Aníbal Moreno, Lucas Evangelista, Maurício, e aí na frente, Facundo Torres, Sousa ou, quem sabe, Flaco Lopes, jogando ao lado de Vitor Roque. E aí, Edu, qual seria a escalação ideal? Mudanças? É essa, não é? Eu acho que é mais ou menos isso, sim, Renata. A dúvida realmente é entre Flaco e Sousa ou Facundo Torres, porque tem que jogar Vitor Roque e Flaco Lopes junto. Eu acho que depois desse último jogo que eles apresentaram, né, dentro do campo, acho que seria justo e também o momento deles, né? O Flaco Lopes fez o gol de pênalti, está confiante, e o Vitor Roque também é um jogador brigador, fez gol, tá jogando da forma com confiança. Então eu acredito mais que vai ser esse mesmo time assim. E eu colocaria o Flaco Lopes. Ô, Abel, por favor, coloca o Flaco Lopes aí. Não sei se tira Facundo Torres, até porque não está jogando tão bem assim. O Sousa também ainda não jogou, não se apresentou ainda para a torcida do palmeirense. Então, mas o Flaco está pedindo passagem. Vai, Abel. Capitão Edu Dracena, tem experiência, então, conhece calma. o assunto. O que é? Então, calma. Mas calma com o que, Abel? Pô. Não tô entendendo, tá todo mundo... Viemos de uma vitória. Eu não tô muito calma, na verdade, mas não tem nada a ver com o Palmeiras, só vou dar esse spoiler, hein? Seguinte, Ronaldão, e aí, esse é o time ideal? Você também jogaria com o Vitor Roque e Flaco Lopes juntos? Sim. O Vitor Roque, ele atormenta a vida do zagueiro. Ele fica toda hora colocando pressão. É um menino que está num momento que não está fazendo muitos gols, mas acabou de fazer um final de semana, se eu não me engano, um golzinho legal. Mas a verdade é que o que está destoando um pouco dessa formação que o Abel gosta é o Lucas Evangelista, um pouco abaixo da turma, né? Então acho que é uma peça que ele pode rever aí, sei lá, o Sousa um pouco mais recuado, ali no lugar do Lucas Evangelista, e o Flaco junto ali na frente. Colocando o Emiliano Martinez ali também para fazer um... O Lucas não está tão bem, acho que acaba destoando um pouco da equipe, mas é uma equipe forte, O que acontece com o Rafael Veiga, hein, Cicinho? Que era um jogador importantíssimo, uma peça-chave em qualquer esquema tático montado pelo Abel Ferreira nos últimos anos e que nesta temporada tem sido deixado de lado. Renata, tem sido deixado de lado, mas não deixa de ser um jogador importante. E o Abel sabe disso, sempre está usando no decorrer das partidas, né, quando necessário, mas não vive um bom momento e o Abel sabe disso. Mas olhando a escalação do Palmeiras, a gente entra naquela linha da reação do Palmeiras. É de jogar no contra-ataque. Aí é um ataque rápido que, se entrar com essa formação, é um Palmeiras que vai chamar o adversário, que é bem inferior. Acredito que o Palmeiras volte até classificado lá do Peru. Não é assim, não. Aí eu posso acreditar nisso? Não, você pode. Você está jogando pressão para nós aqui, pô. Então pronto. Eu acredito que o Abel está armando exatamente por isso. Com velocidade, surpreende o adversário. Ao decorrer da partida, se vê que o Palmeiras precisa de bolas aéreas, com certeza a entrada do Flaco Lopes. Mas essa daí, para o primeiro jogo, para voltar classificado, pegar a equipe de surpresa, da maneira que o Palmeiras joga, é a escalação ideal para surpreender. E eu acredito que o Palmeiras volta classificado. 3-0, Palmeiras. Esse aqui tá secando, não vai na onda dele, não. Respeito. Cara, nós estamos falando... O Universitário não perde desde maio. 12 jogos aí sem. Vocês estão com medo do Universitário. O Universitário fez 8 pontos, classificou na Bacia das Almas, quase ficou fora pro Independente Del Valle, só fez mais pontos que o Cerro Porteño. Você tá de brincadeira, Edu. Você tá de brincadeira. Em 2021, o Palmeiras foi e ganhou 3-2. É Libertadores, mas entenda bem, quando se trata de Libertadores e vai jogar, para quem já jogou, sabe que tem aquele sentimento, hoje é mais tranquilo do que vai enfrentar uma equipe mais forte. O jogador do Palmeiras Nacional, igual o São Paulo. Com certeza os jogadores de São Paulo entraram o quê? Vai ser difícil. O jogador do Palmeiras hoje está muito tranquilo. Olha só, tem mais interesse na Libertadores e é brasileiro. O atual campeão da competição entra em campo. O Botafogo recebe a perigosa
LDU. Ontem já trocamos passes, não é? Batemos aquela bolinha por aqui com o Igor Dorileu. Hoje, ele não está no Maracanã, ainda bem. Ai, Maracanã, que pesadelo. Ele está no Newton Santos e traz as informações. Igor, mais uma vez, bem-vindo aqui no Jogo Aberto. Oi, Renata, bom dia pra você, bom dia, Ronaldo, Cicinho, Edu, a todos que nos acompanham. Pois é, hoje a gente já tá aqui nos arredores do estádio Newton Santos, onde mais tarde o atual campeão da América, o Botafogo, recebe a LDU do Equador pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. Esse confronto que vai começar a ser jogado aqui no Rio de Janeiro e só vai ser decidido na semana que vem lá em Quito, a mais de 2.800 metros de altitude. E esse confronto entre Botafogo e LDU tem se repetido nos últimos anos e até aqui tem sido marcado pelo equilíbrio. Em 2023, os dois times se enfrentaram pela fase de grupos da Sul-Americana e empataram os dois jogos. E no ano passado, pela fase de grupos da Libertadores, o Botafogo ganhou aqui e a LDU ganhou lá. Então o fator casa, mais uma vez, deve ser determinante nessa eliminatória e o torcedor alvinegro parece ter entendido isso, viu? Ingressos praticamente esgotados, restam pouquíssimos bilhetes e a expectativa é de quebra de recorde de público do estádio Newton Santos na temporada, superando os pouco mais de 36 mil torcedores que estiveram por aqui para acompanhar a vitória sobre a Universidade de Chile na última rodada da fase de grupos. Para hoje, Botafogo tem alguns retornos importantes de titulares que estiveram de fora da partida do fim de semana contra o Fortaleza, como o zagueiro Alexander Barbosa, o Marlon Freitas no meio de campo, e no gol há uma dúvida, se o John reassume a titularidade ou se o Neto, recém-chegado, vai começar jogando. E alguns desses jogadores, a gente sabe, estão na mira da seleção brasileira. E hoje o técnico da seleção, o italiano Carlo Ancelotti, virá assistir a partida aqui no estádio Newton Santos e pela primeira vez vai torcer de perto pelo seu filho, David Ancelotti, treinador do Botafogo, enquanto na outra área técnica também haverá um velho conhecido da torcida botafoguense, o brasileiro Thiago Nunes, que dirigiu o Botafogo entre novembro de 2023 e fevereiro do ano passado, não deixou saudades e desde junho está na LDU, trabalhando então no Equador, a LDU que é a terceira colocada no campeonato equatoriano. Bom, a gente preparou uma matéria contando como chega então o Botafogo para esse duelo contra a LDU mais tarde aqui no estádio Newton Santos. Vamos assistir. O atual campeão da América recebe hoje mais tarde no estádio Newton Santos a LDU do Equador pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. Por ter avançado de fase como segundo colocado do Grupo A, o alvinegro inicia a trajetória no mata-mata jogando em casa e terá que decidir a classificação na semana que vem, na altitude de mais de 2.800 metros de Quito. Até por isso, fazer um bom resultado no Rio de Janeiro é fundamental. A gente sabe o quanto é importante o primeiro jogo, ainda mais sendo em casa, e sabendo que a nossa torcida estará presente, está praticamente lotado o estádio, que é o nosso 12º jogador, e a gente sabe o ano passado quanto foi importante para a nossa conquista da Libertadores. A expectativa é de recorde de público do Newton Santos na temporada, superando os pouco mais de 36 mil torcedores que estiveram presentes na vitória sobre a Universidade de Chile na última rodada da fase de grupos. O técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, virá ao estádio assistir a partida e pela primeira vez torcer de perto pelo filho David. Enquanto na outra área técnica estará um velho conhecido, Thiago Nunes. Ele comandou o Bota de novembro de 2023 a fevereiro do ano passado e desde junho está na LDU, que ocupa a terceira posição no campeonato equatoriano. Dois pilares da equipe retornam ao time titular, o zagueiro Alexander Barbosa, que estava suspenso contra o Fortaleza, e o volante capitão Marlon Freitas, que teve que cumprir o protocolo de concussão. A única dúvida é no gol. Depois de quase se transferir para o West Ham na Inglaterra, John pode perder a posição para Neto, apresentado segunda-feira como reforço. Um provável Botafogo tem John ou Neto no gol, Vitinho, Alexander Barbosa, David Ricardo e Alex Telles, Danilo, Marlon Freitas e Savarino, Arthur, Álvaro Montoro e Arthur Cabral. Olha, eu gosto muito do time do Botafogo, acho bem montado, as peças pontuais escolhidas são interessantes. E aí tem essa dúvida, John ou Neto, eu acredito que o John será o titular, já que ficou.
Vitinho na direita, o Alexander Barbosa com o David Ricardo na zaga, o Alex Telles na esquerda. Aí o meio de campo muito forte com Danilo, Marlon Freitas e Savarino. E aí Arthur, Montoro. Aliás, o Vélez Sarsfield, que a gente acompanhou com o Fortaleza, perdeu sem esse jogador, né? Que é ótimo. E o Arthur Cabral ali como referência, o técnico David Ancelotti. Ronaldão, o Botafogo está defendendo esse título. Ele sofreu para se classificar na primeira fase, conseguiu e agora vai ter esse compromisso diante da sempre perigosa LDU. E tem uma defesa forte, um goleiro bom, né? O John, não sei se vai estar o John ou o Neto, né? No caso, se já foi vendido o John. Mas a verdade é que o coração desse time do Botafogo aí é o Savarino e muitas vezes o Marlon Freitas, que carrega o time, que não deixa o time ficar espaçado, né, Cicinho? Não deixa criar blocos, eles compactam bem a equipe. Agora, o Marçal também perdeu para o Alex Telles ali o lado esquerdo, mas é um grande time, é um time que dá para brigar sim ainda. E o Cuiabano também, que é um reserva também, que é ótimo. Agora, a gente viu, Edu, 5-0, claro que a expulsão do Mancha facilitou, 4 minutos do primeiro tempo, mas o Botafogo fez 5-0 no Fortaleza, fora de casa. É um time que, na minha opinião, está quieto, discreto, mas está ganhando corpo. E você destacando bem, sempre assim, ó, cuidado com esse Botafogo no segundo semestre aí. E você vê que a chegada do Danilo, né, foi muito importante. Parece que ele já está no Botafogo há bastante tempo, o cara já entrosado com o meio de campo. O Savarino, como o Ronaldo falou, é o coração do time ali. Quando o Savarino está bem, o Botafogo cresce de produção. Né? E o Montoro ali é um jogador que tem o drible, vai para cima, é abusado. Então, veja assim, um Botafogo, a gente não está dando muito destaque assim às vezes, mas é um dos sérios candidatos aí buscar o bicampeonato da Libertadores, porque você pega o time do Botafogo nominalmente, são jogadores importantes, jogadores que já têm uma história dentro do futebol, jogadores experientes. Então, eu entendo assim que, é claro que, principalmente jogando dentro de casa, vai ter que fazer um resultado importante, Renato, porque jogar lá contra a LDU, né, jogar na altitude, não vai ser fácil. Então, principalmente a LDU, que classificou em primeiro no grupo do Flamengo. Se tem uma posição que a seleção brasileira vai muito bem, é volante. Temos muitas opções, mas aqui o Danilo realmente tem muita qualidade. Que achado, não é? Que contratação fez o Botafogo? Não sei não, o Palmeiras você não deveria ter repatriado. Por que, Abel? Não é? O Abel não gosta de repatriar. O Gustavo Scarpa voltou, não foi para o Palmeiras. O Danilo também não. Mas o Marlon Freitas, Cicinho, é um jogador que quando não atua pelo Botafogo, eu concordo, é muito sentida essa ausência. Sente a ausência, Renata, porque é um líder, né? Além de capitão, ele exerce a liderança muito bem feita ali no meio-campo do Botafogo, incentivando essa equipe. E ele não é somente importante defensivamente. É um jogador que ele surpreende nas chegadas ao ataque. Às vezes, né, quando tem a oportunidade, faz gols, mas é esse jogador que dá esse equilíbrio também emocional para a equipe. É um grande capitão aí, esse Botafogo aí pode surpreender. Lembrando que a LDU é uma equipe muito difícil de ser batida lá, exatamente por conta disso. Velocidade, bola rápida. Então o Botafogo tem que fazer um jogo muito bem feito hoje para conseguir um grande resultado aí, para ter uma tranquilidade melhor para o segundo jogo, viu? Rapidinho, palpites. Palpites? Ronaldão começa. 2-0 Botafogo. Edu? 1-0 Botafogo. Tô com o Ronaldo, 2-0 Botafogo. 2-1 pro Botafogo, meu palpite. Foi assim também, não? Foi assim, olha, não. infelizmente, vamos começar a repercussão desta vitória do Flamengo 1-0 lá no YouTube, canal Jogo Aberto. Não é aqui? Ah, achei que era intervalo comercial. O malvadão foi tão malvadão que já me deixou zureta. Uma relação pra lá de especial entre Bruno Henrique e Libertadores. E uma fama de carrasco do Inter na competição, com 3 gols em 3 jogos. A identificação que eu tenho com a Libertadores continue assim. Não sei o que acontece, mas em todos os jogos eu preparo para poder fazer gol. E não acontece, mas hoje aconteceu, então estou muito feliz. O Fla foi superior em toda a etapa inicial. A primeira chance saiu dos pés de Luiz Araújo aos 12 minutos. Rocher fez ótima defesa, mas lá estava ele, Bruno Henrique, para decidir a partida. Após cobrança de escanteio de Luiz Araújo, o camisa 27 subiu mais que todo mundo e balançou a rede.
escanteio cobrado, Bruno Henrique. Mesmo à frente no placar, o time da casa seguiu no ataque e empilhou oportunidades de ampliar, com Gonçalo Plata e com Bruno Henrique, que mandou para fora. O Inter sequer fez o goleiro Rossi trabalhar no primeiro tempo. Fizemos um grande primeiro tempo, o plano de jogo funcionou perfeitamente, tivemos muito volume, criamos muitas chances para fazer gol e infelizmente só fizemos um. Bom, ou felizmente, né? A parte complementar já foi um pouco diferente. O Colorado melhorou no duelo e tentou chegar com Ricardo Matias. Mas Léo Ortiz estava esperto. Depois, Bruno Tabata cobrou o escanteio e a bola foi direto nas mãos de Rossi. Aos 25, foi a vez de Bruno Henrique tentar marcar o segundo, mas não conseguiu. Fim de jogo, Flamengo 1, Internacional 0. Mas penso que a disputa está bem aberta. Está bem aberta. Dei parabéns aos atletas, né, porque fizeram, na grande totalidade do jogo, uma partida equilibrada. Mas é verdade que hoje, eu acredito que muito tenha sido erros técnicos, individuais, aonde nos tiraram o domínio e o controle, tiveram que fazer nosso time correr, tivemos dificuldade de sair nessas transições, o time ficou mais espaçado, não conseguimos sair, tivemos dificuldades. E cada vez que recuperávamos a bola, éramos extremamente verticais, não tivemos essa paciência, não conseguimos nem montar nossa estrutura direito e no final das contas acabou que o time se partiu. Com o resultado, o Flamengo precisa apenas de um empate na próxima semana lá no Beira-Rio para avançar às quartas de final. Mas antes disso, ainda tem um outro duelo contra o Inter, dessa vez pelo Campeonato Brasileiro, no próximo domingo. É bem estranho, né? A gente enfrentar o mesmo time 3 vezes seguidas, assim, diretamente, mas eu acho que isso também ajuda, que a gente consegue estudar um pouco mais do adversário também e jogando agora 2 jogos em casa, eu acho que isso vai favorecer a gente também e, se Deus quiser, ser com a classificação na quarta-feira. Quem acompanhou de perto a partida foi Carlo Ancelotti, técnico da seleção brasileira. E, claro, de olho em alguns atletas, já pensando na próxima convocação. Claro que a gente fica feliz por ele estar aí olhando alguns jogadores, mas enfim, a gente tenta fazer o nosso melhor pelo Flamengo. Eu acho que muito se passa sobre as convocações, até do próprio Léo e de outros jogadores que venham a ser convocados, se passa muito pelo trabalho que a gente faz dentro do Flamengo. O torcedor, imagino que tenha se sentido satisfeito, né, pelo menos representado em campo. Ó, foi isso mesmo? 1-0. Quem é que fica satisfeito com uma derrota? Não interessa. Calma que agora eu tô falando. Ô, Jesus. Qualquer empate. Ô, Jesus! Qualquer empate, Roger Machado, qualquer, é do Flamengo. O jogo começa 0-0, é do Flamengo. Se for 1-1, 2-2, o Inter vai ter que jogar um futebol que ele não jogou. Sabe por quê? O Flamengo fez um primeiro tempo perfeito. Concordo com o Felipe Luiz. Agora, a segunda etapa, o Flamengo cansou, ficou um pouco mais disperso, achou que poderia controlar o jogo. E o Inter não tinha outra alternativa, precisava ir para cima. Passou o primeiro inteiro com medo de tomar um gol do Flamengo e ficar complicado para o jogo de volta. Só que os 2 jogos contam. Então o Inter vai ter que jogar muito mais, ser mais efetivo no ataque, criar chances que realmente tirem o Rossi do conforto e a defesa toda para poder vencer esse jogo. E não é simples, gente. Então eu não vejo essa comemoração toda. 1-0, é um resultado curto. Será? Com um time como o Flamengo, que estava sem Arrascaeta e que volta, teoricamente, para o próximo jogo? E aí, Cicinho? Meu Deus do céu, é bem isso que eu estou pensando aqui. Assim, eu vejo de outra maneira, Renato, porque, igual eu falei ontem no programa, se tem se tem uma equipe que pode enfrentar o Flamengo, é o Inter, pelos jogadores que tem. O Flamengo, o Inter tem um grande meio-campo, o Inter tem um dos camisa 10 aí que realmente
brilha em momentos decisivos e vai jogar em casa. É um jogo que nós sabíamos que não ia ser decidido na primeira partida. Às vezes a gente dá até um placar mais elástico para uma outra equipe, mas não é dessa maneira, porque nós estamos falando de duas equipes com tradição. Então, o torcedor do Internacional, a torcedora do Internacional, precisa ter esperança. Por quê? A esperança é a última que morre. Não, eu não assim, quero ter esperança, mais... eu quero ter um futebol de qualidade, um futebol Mas que neutralize o Flamengo, porque não tem. Não tem. Perdemos de 2-1 em casa para o Fluminense na Copa do Brasil e depois, no Rio de Janeiro tudo será diferente. No máximo um empate e olhe lá. Mas você é amiga minha ou amigo da onça? Eu tô tentando te ajudar, ué. A onça tá bebendo água, Cicinho. A onça tá bebendo água, E agora é a hora da onça beber água. Ó, a onça vai beber água. Não, mas eu acredito num grande... Acredita no quê, segundo Cicinho? jogo Fala do sério Inter. agora. Se vai ganhar, lógico que tá jogando contra uma grande equipe. O Flamengo é uma grande equipe. É melhor time do que o Inter. Mas o Inter pode muito bem fazer uma boa apresentação à frente do seu torcedor e fez um bom segundo tempo. O primeiro tempo, ok, o Flamengo dominou, porque tá jogando em casa, tem que expor, né? Tem que se expor, tem que colocar saiu barato um jogo. no primeiro tempo, Cicinho. Todos os jogos vai ser, o Palmeiras vai jogar hoje fora de casa. A equipe adversária, mesmo sendo inferior, vai se propor a jogar, porque tá jogando em casa. O Inter vai ter que sair pra cima do time, Cicinho, que você viu ontem como é que Agora, jogou. o Inter tem problemas sérios dessa bola aérea, não é defensiva, e acabou pecando no jogo por um lance, uma cobrança de escanteio, e o Bruno Henrique com toda a liberdade para poder cabecear e fazer o gol do Flamengo, gol que definiu o placar. De resto, eu queria também valorizar o Rocher, jogou uma partida de goleiro titular da seleção uruguaia, Edu. Sim, o Rocher, e você falou, né, é um detalhe, né, uma bola parada, uma desatenção ali dentro da área, que de repente coloca um resultado 1-0, ok, mas... Se não toma o gol ali numa bola parada, o Inter de repente ia levar o jogo e tal, e 0-0, seria muito bacana pro segundo jogo, né? Agora, numa bola parada, desatenção na marcação ali, tem que estar junto. Ô, Matias, não pode dar espaço, principalmente pro Bruno, que cabeceia muito bem, é um dos jogadores que mais faz gols de cabeça no Flamengo, acho que, se não me engano, 30 gols com a camisa do Flamengo de cabeça. Você não pode, dentro da área, deixar um jogador como esse livre. Mas, assim, analisando o jogo, Renato, a postura do Inter, todos nós sabíamos que ele ia jogar defensivamente, ia jogar por uma bola. Pena que tomou aquele gol de bola parada. Mas no segundo tempo, aí criou coragem. Mas por que não coloca desde o início essa coragem? Pena. O que é a sua melhor defesa é o quê? É o ataque. Marca o Flamengo lá na frente também. Tira o Flamengo da zona de conforto. Vai marcar o Flamengo lá na frente e levar uns 8. Vai. Porra, tira o Flamengo da zona de conforto. Ninguém tá concordando com ninguém aqui, tá tudo meio diferente no programa. Vai jogar de uma maneira confortável e aí uma bola, igual uma bola parada, um chute de fora da área igual do Luiz Araújo, você toma o gol. O gol do Flamengo foi aos 27 do primeiro tempo. O Inter só se defendia e toma o gol, não teve aquela reação imediata de partir pra cima. Resolveu terminar o primeiro tempo, vou perder de 1-0, deixa assim... Vamos conversar no vestiário, ajustar as coisas, voltar para o segundo tempo e ver qual é. Só que o Inter não teve nenhuma oportunidade para fazer esse gol de empate. Uma oportunidade clara, incisiva. Não criou chances em que a defesa do Flamengo trabalhou demais. Não teve nenhuma jogada trabalhada, uma tabela. O Alan Patrick não conseguiu pifar, como eu gosto de falar, nenhum dos atacantes. Então, realmente, o Inter, ele teve mais posse de bola... Ele controlou mais o meio-campo no segundo tempo, ele se apresentou um pouquinho mais, só que foi insuficiente. E se jogar dessa maneira no Beira-Rio, porque assim, não é só fazer gol no Flamengo, que já é uma tarefa terrível, é não tomar gol do Flamengo, Rona. É isso, que eu tô até estranhando meus amiguinhos, querendo amenizar o que foi ontem. Eu achei bonito isso, esse esforço de vocês, querendo relembrar. Que isso, irmão? Eu só quero lembrar vocês dois que o jogo, 2 tempos. Sim. Então você tem que fazer análise nos 2 tempos do jogo. E nós fizemos o primeiro tempo do Flamengo foi um time que amassou realmente o Internacional. Só que o Internacional teve o quê? Aí eu vou na linha do Roger que ele falou. Tivemos a hombridade de fazer a marcação, de tentar surpreender um time que realmente em casa joga muito. Eu não achei que foi um amasso. Amasso seria se fizesse 2, 3. Aí eu diria, nossa, foi uma taca, mas não foi isso. Não fez por causa do Rocher. O Rocher pode ir para a seleção brasileira? Não pode, ele não é brasileiro, né, Cicinho? Então tá bom. Deixa eu falar só uma coisa para vocês. De falar que o Ancelotti olhou e falou assim, eu quero esse goleiro aí do Inter. Falou, não, esse é do Uruguai. Olha, tá vendo? Ele também queria sair na seleção, que ele pega a bola do jogo. Ontem era para ter saído ali com prejuízo de uns 2, 3, Cicinho.
Goleiro que passa pelo Inter vai pra três. Que isso, irmão? Pô, aquela que ele pega de mão trocada, aquela que ele pega a cabeçada no canto e depois no final a bola com o pé. Então, a verdade é uma só. A Renata tá certa aqui. O Roger tem que abrir o olho, meu filho. Ah, lógico. Você tem que, em casa, agora mostrar algo mais. O algo mais qual é que é? Um time compactado e jogando em cima forte do Flamengo. Porque o resultado, o Flamengo já tem, é o que você falou. O resultado do Flamengo já tem, 0-0. Não. Começa o jogo de que jeito? Não quer. Tem que colocar o time pra cima, sim. E vai ter agora no domingo, né, o confronto. Ele pode colocar até o time reserva. É um treinamento de luxo para Flamengo e Inter para Libertadores. Quem diria o destino e as tabelas de campeonatos diferentes se encontraram. Porque no Beira-Rio, o Flamengo vai enfrentar o Inter. E aí eu já acho até que, de repente, quer experimentar alguma coisa, dar oportunidade. Outra coisa... Você tem 2 jogadores de nível internacional, como o Valência e o Borré. Os dois. Tem que sair jogando no domingo. Tem que mostrar que fazem jus ao salário que recebem, a condição que eles vieram, a aposta e crença que o Inter teve que esses 2 jogadores poderiam ganhar títulos expressivos. Então agora é a hora. Porque domingo é importante também. Brasileirão tá complicado, hein, Roger? Trabalhar forte, descansar os caras. Descansar que cara. E o Flamengo é o líder da competição. Flamengo, né? O líder da competição, Flamengo. O líder. Graças a Deus, outra não coisa também todos que eu ia os dias falar, Renata, a arbitragem. Ontem eu gostei da arbitragem. Não dava qualquer faltinha, não. Os caras caíam, colocavam a mão no rosto, segue o jogo. Só 2 cartões amarelos. Entendeu? Não tem essa aí. Eu acho que a arbitragem tem que fazer isso aí mesmo. Dario Herrera, o árbitro Deixa da partida. rodar, não fica parando. Os árbitros brasileiros nossos que ficam parando toda hora. O cara coloca a mão no rosto, sai, pô, para, vai lá ver o VAR. Esse é um jogo limpo também das duas partes. Eu acho que quando os jogadores colaboram, a arbitragem também cresce de produção, atrapalha menos, não é? Porque você vê uma hora lá que teve uma confusão, o Alan Patrick e o Alexandro, ficou na frente da bola e tal. Se fosse pro jogo brasileiro, amarelo. Não, foi lá, conversou, deu uma dura nos caras, conversaram. Foi, então o juiz impôs uma situação que os jogadores entenderam. Pô, peraí, esse árbitro aqui não vai apitar qualquer coisa, não vai nada. Boa. Ainda bem. Usar a frase do Crespo, né? Não, usar a frase do Crespo. Recuperar o que já foi Crespo perdido, lançou, né? Ainda bem que eu não enfrento o Flamengo todos os dias, né? Graças a Deus, não todos os dias vamos jogar com o Flamengo no Maracanã. O que é que ele falou? Graças a Deus, não todos os dias vamos jogar com o Flamengo no Maracanã. Então. Falou alguma mentira? Não, graças a Deus não falou vamos alguma mentira? Essa Agora é é só no ano que vem. Essa é a esperança pro Inter, ó. Graças a Deus não jogamos todos os dias com o Flamengo no Maracanã. Então, 2 jogos no Beira-Rio, menina Renata. Brasil e Argentina na Sula. É mais um passo na busca da grande conquista, agora contra os hermanos. Nós não podemos perder dividida nenhuma. Com força de vontade, ganhar todas as divididas. Jogar eles para trás, marcar pressão em cima. E tem sido uma caminhada pra lá de turbulenta do Atlético na Copa Sul-Americana. Na fase de grupos, acabou na 2ª posição por conta de uma série de tropeços. Contra o Bucaramanga, na repescagem, um sufoco terrível. 1-0 na Colômbia e 1-0 em BH. E brilhou a estrela de Everson, logo em uma semana, onde os atrasos salariais e as notificações na justiça foram o tema principal do noticiário preto e branco. Aqui dentro é como um relacionamento, né? Essas coisas acontecem para te fortificar, para ver, para evoluir. Então, acredito que isso veio para ajudar muito o grupo. Às vezes precisa desse susto, às vezes precisa dessas coisas, sendo bem sincero mesmo. Para o duelo desta quinta, o técnico Cuca terá o retorno de Hulk, que foi poupado no duelo contra o Vasco pelo Brasileirão, e também de Dudu, que está liberado para jogar a Copa Sul-Americana. Há também a expectativa para, quem sabe, a estreia de Reinier com a camisa do Galo. E eu acho que eu estou pronto, preciso de ritmo de jogo, de minutos, e isso eu vou conquistando nos treinos e nos jogos. Já o Godoy Cruz vive um momento turbulento. Ainda não venceu na 2ª fase do Campeonato Argentino. Foram 3 empates e na última rodada a primeira derrota, de 2-1. Resultado que levou à demissão do técnico Esteban Solari no dia seguinte à partida e ao anúncio do novo professor, Walter Ribonetto. A gente sabe que eles apresentaram um novo treinador ontem, né? E um treinador que era do Melgar. Então a gente vai entender que plano de jogo ele tem, como é que eles jogam, para a gente fazer o primeiro mata-mata em casa na quinta-feira e fazer um bom jogo. Uma caminhada tranquila ou um tropeço em casa é mais um passo importante do Atlético na caminhada até a final na Bolívia.
Cicinho, por exemplo, o Godoy Cruz eliminou o Grêmio da Sul-Americana e agora é o adversário do Atlético. O Galo é favorito? É favorito, até porque, Renato, o Grêmio esse ano não está bem, né? Então o Grêmio não está podendo... É um parâmetro, né? Não é um parâmetro. E o Atlético Mineiro é um time copeiro. O Cuca entende bem dessas competições. Tem oscilado bastante, mas o Hulk faz total diferença. Então eu coloco o Atlético Mineiro como favorito, sim. E aí, Edu, para você, o Galo hoje consegue um bom resultado? Eu acredito que sim, Renata, porque a gente viu na Copa do Brasil, mata-mata, o Atlético é diferente, como o Cicinho falou, o Cuca sabe trabalhar essa questão do mental, jogando na sua casa, com certeza a pressão da torcida, já passou aquela confusão na questão financeira com os atletas e tudo, então já está tudo organizado. Então eu acredito, por mais que agora o Godoy trocou o treinador, a estreia do treinador agora, então ainda de repente não conhece ainda o seu elenco, então eu acredito... o Galo jogando na sua casa é favorito. Se tem um time que me dá esperança é o Galo, que eliminou o Flamengo na Copa do Brasil e agora tem mais uma Copa pela frente. Você acha que ele vai ser bem sucedido, Rona? Eu não tenho dúvida, porque o treinador, o Cuca, ele conseguiu fazer uma coisa que dificilmente quem está num vespeiro como ele está ali, os jogadores reclamando de salário, aquela coisa toda, ele conseguiu unir o grupo novamente nisso aí. Todo mundo reclamando e tal. Aí teve esse jogo contra o Flamengo, que teve que medir forças, ele conseguiu medir fora de casa. Então eu confio num treinador forte. E o Hulk também parou de apitar o jogo, pode ver. Ele reclama que tem que reclamar, mas ele apitava o jogo, cara chato que ele era. Agora ele só está fazendo o gol e ajudando a equipe. Então eu acredito nesse Galo aí. Bom, agora a gente mostra o título da Supercopa da Europa, que ficou com o PSG para cima do Tottenham e teve um golaço de brasileiro pelo Sheffield United na Inglaterra do meio-campo. Abertura oficial da temporada europeia, decisão da Supercopa da UEFA, jogo único em Udine, na Itália. E o Tottenham, campeão da última Liga Europa, abriu 2 gols de vantagem para cima do Paris Saint-Germain, vencedor da última Champions. Van de Ven foi o responsável pelo primeiro e o segundo ficou a cargo do argentino Christian Romero, de cabeça, com uma certa colaboração do goleiro Chevalier. Quando tudo parecia resolvido, aos 39 do segundo tempo, o PSG resolveu reagir no chute de fora da área do sul-coreano Lee. E aos 49, após a jogada pela direita e o cruzamento de Dembélé, Gonçalo Ramos empatou 2-2 e o resultado levou a disputa para os pênaltis. Na marca da Cal, os franceses perderam uma cobrança, os ingleses 2 e na batida de Nuno Mendes, o PSG, sob o comando de Luiz Henrique, levantou a Supercopa da UEFA pela primeira vez na história, 4-3. A bola rolou também pela primeira rodada da Copa da Liga Inglesa, com destaque para o raríssimo golaço do meio da rua do catarinense Gustavo Hammer. Só que apesar dessa pintura, o Sheffield United, time do meia brasileiro naturalizado holandês, acabou derrotado pelo Birmingham por 2-1 e está eliminado da competição. Olha, vamos começar pelo título do PSG, depois o golaço. Ronaldão, PSG é um colecionador de títulos, acabou tendo decepção no Mundial, mas já retomou a forma. E pode servir de exemplo por quê? Pro Inter, menina, porque tava perdendo de 2-0 o PSG, velho. Aí aos 30... Não, aí aos 30 os caras aqui, não vai acontecer mais nada. Aí 39 sai um gol, os caras, opa, sinal de alerta ligado, foi lá, empatou e foi nos pênaltis. Então, eu não gostava desse ditado que 2-0 é um resultado perigoso. Eu tava louco pra sair com 2-0. Mas então, realmente hoje em dia... 2-0 é um resultado perigoso, 1-0 também é. 1-0 também, tudo é 1-0. É difícil hoje em dia. Até o 0-0 é difícil, hein, Cicinho? É tudo. Mas 2-0 foi um vareio aí e esse time mereceu mais um caneco aí para a coleção do PSG, que demorou para ganhar a Liga e agora está colecionando títulos com o Marquinhos, né, na zaga. Sim, um detalhe também, esse golaço do brasileiro Gustavo Hammer lá na Inglaterra pelo Sheffield. Que golaço, não garantiu o resultado, mas se o Alan Patrick fizer um gol desse, por exemplo, na volta no jogo da Libertadores, eu vou pirar, mas ele não pode perder o jogo. Sonho meu! É isso, é um delírio. E aí, Cicinho? Tá acreditando?
Assim, é uma rara felicidade, né, Renata? Rara felicidade. E pode acontecer, isso daí é jogador que O Alan fica... tem que fazer do meio da rua? Não, na verdade, assim, jogador, quando ele analisa o jogo, pinta essas oportunidades, é difícil. Assim, talvez o Inter não tem como jogar com 14. Tem que tentar, né, Cecil? Tem que chutar pra ver, né, meu? Então vou fazer o seguinte, eu vou mudar de assunto logo, hein? Salve o Corinthians! Salve o Corinthians! Copa Libertadores? Salve o Corinthians! Estamos descansando aí com uma classificação maravilhosa em cima do nosso maior rival. Estamos descansando, meu Deus. É um descanso mais ou menos, porque já tem Brasileirão. Amanhã não, no sábado, teremos Corinthians e Bahia. E o Vitinho chega para reforçar o time do Dorival Júnior. Vai ter que jogar o Corinthians para treinar. Os companheiros estavam ansiosos para a chegada dele. O Matheus ficou me perguntando muito se eu viria e eu não podia falar nada, né? Então ele tava bem ansioso e desejou que eu viesse. Tanto ele quanto o Hugo eu vi eles vindo da base, né? E eu tive esse momento de acolhê-los, de poder recebê-los lá. E agora está sendo ao contrário. O Gustavo também é uma pessoa que a gente tem uma relação muito boa e também, né, me recebeu muito bem. Então é bom estar aqui com eles e tenho certeza que a gente vai fazer um grande trabalho junto. Vitinho, novo reforço do Timão, é um velho conhecido de alguns atletas que hoje defendem a camisa do Alvinegro. O atacante de 31 anos, revelado pelo Botafogo, passou pelo Flamengo, atuou no Internacional, além do CSKA da Rússia. O último clube foi o Al-Ettifaq da Arábia Saudita, quase voltou para lá. Mas os ex-companheiros, o executivo Fabinho Soldado e o técnico Dorival Júnior, que já comandou o jogador, contribuíram para o atacante fechar com o Corinthians até dezembro de 2026. É um time que acabou de ser campeão, né, paulista, então isso demonstra a vontade de vencer e trazer o Corinthians para a vitrine que ele precisa estar. Vitinho já treina aqui no CT Joaquim Grava desde segunda-feira. O Timão acelerou as negociações com o atacante antes de sofrer o transfer ban aplicado no início da semana por conta de uma dívida referente ao zagueiro Félix Torres. A Corte Arbitral do Esporte determinou que o clube do Parque São Jorge pague quase 34 milhões de reais ao Santos Laguna do México. O Corinthians não pagou no prazo e foi punido na terça-feira. Não pode registrar novos jogadores por 3 janelas de transferências. O Alvinegro tenta agora um novo acordo com o clube mexicano para reverter a situação. O Corinthians ainda pode ter punições de até 70 milhões de reais em outros 3 processos envolvendo as contratações dos atletas Matias Rojas, Rodrigo Garro e Maicon. Enquanto isso, o Vitinho chega como o único reforço desta janela e tenta ajudar o Timão num momento delicado. Mas ainda precisa de tempo, não atua desde o dia 26 de maio. Eu venho de 2 meses sem jogar, então estou num período de adaptação ainda. Estou fazendo todos os meus esforços para estar apto a jogar quanto antes. Sem Vitinho, por enquanto, o Corinthians vai ter que se virar com as baixas. Já são 6 desfalques para a partida de sábado contra o Bahia em Itaquera pelo Campeonato Brasileiro. Anrileri, Romero e Kaká estão suspensos. Yuri Alberto precisou passar por uma cirurgia de uma hérnia inguinal. Recebe alta hoje do hospital, mas não tem previsão de retorno aos gramados. Algo que pode durar entre 4 e 8 semanas. Memphis Depay, fora desde as oitavas da Copa do Brasil com uma lesão na coxa direita, deve ficar pelo menos 1 mês sem jogar. A situação mais complicada é de André Carrijo, que sofreu uma lesão no tornozelo e não deve voltar a campo neste ano. O recém-chegado Vitinho pode ter uma solução. Eu passei o primeiro turno todo do Campeonato Árabe jogando na posição no que o Carrijo está jogando, e foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de jogar, né? No início foi bem difícil, mas com o tempo você vai se adaptando e vai entendendo como é que é jogar na posição. Ambição ele tem e vai além das 4 linhas. Estou no ponto de conquistar mais ainda. E principalmente me identificar com a torcida. Eu vejo uma torcida apaixonada, a Fiel
é uma torcida incrível. De todas as oportunidades que eu tive de jogar contra o Corinthians, foi uma das coisas mais loucas que eu já vi. Já debate aqui no Jogo Aberto. Ai, não vão falar de Flamengo e Inter, né? Não. Virou bagunça, mano. Aí Por que virou bagunça? O que aconteceu, Rona? O que você tá reclamando? Falar aqui, ó, o inquilino que não paga nada, e onde vai isso aqui? Ó, quem fala que não paga? Aonde vai? Aonde vai isso aqui? Ronaldo. Aí você foi mal. Aonde isso aqui vai? Isso aqui é o mensageiro do caos, velho. Isso aqui é o mensageiro do caos. O que me impressiona é a capacidade e a coragem de João Paulo de desafiar lado a lado Ronaldão, não apenas em campo na Copa do Brasil, porque teremos Furacão e Tira essa Corinthians. bandeira daqui. Não, deixa ela aqui. Deixa ela aqui. Deixa essa bandeira aqui no canto, aqui. Só quem ganhar vai esticar a bandeira aqui, velho. Ué, e por que só tem esticado aqui? Porque não ganhou de ninguém. Tá com transfer ban e tá falando demais. Esse escritório é meu ainda. Mas calma, eu tô não fui ganhando despejado espaço. ainda. Eu não fui despejado ainda. Aqui, ó. Essa criança aqui fica pra você. Não, essa criança é sua. Essa criança aqui, ó, calma aí, ó. Essa criança tá respirando trabalheiros, hein? Tá respirando. Dá uma água de coco, dá uma água de coco pra criança. Tá tremendo, vai. Água de coco. Semana que vem tem vaca aqui, hein? Rapaz. Chama a maca, água de coco, vai. Chama o doutor. Ajuda. Pega aí. Ó, doutor. Caramba. Ó, o coraçãozinho tá batendo devagar. A traição vem de onde eu menos espero. Vai nessa. Se fosse o Chico Garcia, o Ronaldão, tudo bem, né? Mas Marco Aurélio Cunha. Aí era prioridade médica, não podia... Urgência máxima. Não podia negar o socorro. Eu que o diga. Será que eu vou ter o mesmo atendimento? Ah, isso me lembra da ambulância. De maca. Tem meia maca hoje? Meia maca, Mais uma semana pra gente conversar, né? João Pedro. Posso falar a verdade pra você, Rê? Fala. Beijo você e meus amiguinhos. O Inter se classificou ontem, acredita? O quê? O Flamengo perdeu a chance de, amassar o Inter ontem, não amassou, e nosso Inter, você sabe, corredor de fogo, Beira-Rio, o negócio fica legal lá. Será? Tô com essa sensação. Não, jamais puxa saco, não, eu sempre fui Inter, não fui? É isso aí, tamo junto. Calma aí, já vou passar a bola aqui pra Chico Garcia, porque o discurso deve ser diferente, né, Chiquinho? Boa tarde. Boa tarde, Renata. Eu tô preocupado. Com o quê? Eu tô preocupado. Tô preocupado. Mentira, viu? viu? Flamengo. Primeiro tempo era 2, 3 pelo menos, né? Você não é Roger Futebol Clube, segundo velho? tempo tira o pé. Que é isso? 1 a 0 Gente, é tá pouco. tudo estranho aqui. 1 a 0 é pouco. São Paulo que o diga contra o Furacão. 1 a 0 é pouco. Vai por mim. Mas lá, vamos ver. Tô preocupado. Edu Dracena e Cicinho, dupla. Vocês tentaram me animar, mostrar outra perspectiva no início do programa. Mentiram? Mentiram, viu? Ei, Ricardo Oliveira. Mentiram! Ai. O Ronaldo viu outro jogo, eu acho. Que amasso foi esse? No primeiro tempo? Pode fazer isso com a Renata. Qual defesa? Vocês não podem fazer isso com a Renata. Não. O Rocher, algumas. Teve o gol e mais 2. Do Luiz Araújo ali, Cara, puxa saco. No finalzinho ali. O Rocher não foi o melhor em campo do Inter. O Rocher não foi o melhor em campo do Inter. Aquela bola pra ele foi pra tirar foto. Então, Pra tirar 25% de posse de bola tá no primeiro louco, tempo, velho. Não fez nada, o Capela. 25% de As posse únicas de bola, finalizações irmão. dentro da área foram 2 cabeçadas. Foi um gol e a outra que passou do lado. Então cabeçada não vale, então, no futebol. Eu tô falando dentro da área, irmão. Quando você fez gol de cabeça em Libertadores, também não contou, então? Claro. Não, na verdade, eu acho que esse é um aspecto interessante, porque antes da partida, claro, o torcedor pensa o que quiser, analista também, cada um comenta do seu jeito e com aquilo que pensa. Liberdade é assim no futebol. Mas aqueles prognósticos de amasso, nossa, goleada, Flamengo vai pra cima, isso não aconteceu. E é por isso, por esse placar magro, pros padrões do Flamengo de 1 a 0,
é que ainda tem essa esperança, né, Cicinho? Esperança é o time que morre, né, Medina? Mas também morre. Eu diria que é uma esperança. Mas também morre. É a última, mas também morre. Ela tá torcendo pro Inter, né? Que eu diga a ele que a esperança dele foi a primeira que morreu na pré-Libertadores. Tô esperando todo mundo. Eu vou continuar com o meu discurso, Renata. Porque, olha, Ué, e você olha não que falou nesse... que o Flamengo ia ganhar o Mundial? Então você tem que falar que o Flamengo vai ganhar a Libertadores, pô. Não. Eu não posso mudar isso. Não, mas você muda toda hora. E o volúvel? E o volúvel? Ele é volúvel. Falou que o Flamengo vai ganhar o Mundial. E olha que o Alampa nem acendeu, hein? Ficou meia fase, né? Mas jogou ele ficou meia boca ali. A questão é a seguinte, nós estamos falando do Flamengo, o ignorante do Capelani. Eu sei que eu vou me arrebentar amanhã com o cabelo, mas hoje, deixa eu falar, é normal o time que está jogando em casa ter mais posse de bola, e principalmente com a qualidade do Flamengo. Por isso que foi um excelente resultado pro Inter. Excelente resultado perder. Uma derrota. Parabéns, Xixi. Excelente perder é bom. Valeu. E o ignorante sou eu? Como assim? Eu tô falando, tá tudo meio estranho, não tá normal não, hein? Deixa eu ver se o Everton aqui vai ter outra visão. Ai! Que isso? Sério, eu tô aqui suportando esta quinta-feira, e tem que aguentar isso. É o quê? É o quê? Tem um plano, Renata. Eu tenho um plano, Cuida Renata. do Godoy Cruz. Eu tenho um plano, Renata. Deixa que eu tenho um plano, Renata. Eu tenho um plano pra você. Presta atenção aqui. Ô, Jesus. Renata, presta atenção. Ai, Jesus! Olha aqui. Presta atenção. Toca uma música, Negrão, pra mim de consultório, rapidamente, só pro divã do HG aqui com a Loura. Ô, Rê, 1-0 no jogo de ida é goleada. 1-0 no jogo de ida é goleada. O Atlético tá aqui pra provar a importância de vencer o jogo de ida, como o Atlético venceu por 1-0. O Flamengo é um time que é difícil fazer gol nos caras, muito difícil. Então, o Inter vai precisar fazer o quê? Partir para cima no jogo de volta, né? E aí está o problema, porque os caras têm uma seleção. E outra coisa, para jogar de forma reativa também, eles sabem fazer e têm velocidade demais. Então, o que eu posso dizer é que este homem aqui tem um plano, que é o plano de perder de pouco no jogo de volta. Perder de pouco no jogo de volta. Porque eu acho que a Garapa azeda também na semana que vem, lá na nossa casa. Eu acho que o Flamengo ganha o jogo de volta. Eu sou seu irmão, você é minha irmã, mas eu não posso esconder a realidade. A gente tem que se acostumar, entender, aceitar a realidade para a gente buscar o tratamento. Então, conta comigo para o que você precisar, estarei sempre ao seu lado, em qualquer circunstância. Mas eu acho que a Garapa azedou. Eu sou um cara da ciência. Obrigada, me animou mais ainda. Nossa, eu tô muito feliz. Agora, ele foi bem numa coisa. Roger Machado e Felipe Luiz têm espaço para falar aqui. Temos muito volume, criamos muitas chances para fazer gol e, infelizmente, só fizemos um. Bom, ou felizmente, né? Mas fizemos um gol, fomos com uma vantagem. O problema são as expectativas, né? Que se geram. Em função do adversário que pisa no Maracanã, todo mundo acha que vai ser goleada. E não é fácil. 1-0 e vamos com uma certa vantagem pequena para a volta, mas não tem nada definido, está totalmente aberta e nós temos que voltar para o segundo jogo para vencer. Desde que o Bruno Henrique se tornou réu lá na Justiça Comum e também veio a denúncia para ele aqui na Procuradoria do STJD, acho que você não comentou sobre, enfim, o assunto, mas o fato dele ter agora formalmente ter sido acusado, ter agora um processo em curso no STJD, como é que vocês estão gerindo essa questão de ter um jogador que está sobre esse escrutínio agora no elenco, enfim, colocando para jogar também como capitão? Meu tratamento com ele é o mesmo, ele tem a presunção de inocência e até que não seja julgado, ele é inocente. Julgado e condenado, ele é inocente. Olha, o Campeonato Brasileiro é importante, né? Mas a partida vem bem no meio de numa disputa. A gente vai ver, vamos ver quem vai estar bem recuperado para o domingo, mas serve também como material como uma ferramenta, né, para desse jogo para o próximo e do próximo para o jogo decisivo da Libertadores. Né? E trabalhar forte, descansar os caras, né, contar com o nosso apoio do torcedor que veio hoje. A gente estava entrando no vestiário e de lá de dentro a gente estava ainda ouvindo o nosso torcedor cantando no estádio. Essa é a prova que, embora derrotado na primeira parte dessa perna da competição, o torcedor
imagino que tenha se sentido satisfeito, né, pelo menos se representado em campo. Não via a nossa equipe satisfeita com o resultado de 1-0, pelo contrário, via a nossa equipe buscando o resultado até o momento, sobretudo no segundo tempo. Mas penso que a disputa está bem aberta, né? Está bem aberta. Dei parabéns aos atletas, né? Porque fizeram, na grande totalidade do jogo, uma partida equilibrada. Bom, aí a opinião dos dois técnicos, na sequência, cada um vai falar sobre esse jogo e se concorda com o Roger, com o Felipe, não é? Vai começar a analisar Flamengo 1, Inter 0. Então, Renato, eu fiquei com uma ideia, falando bem sério aqui, de que talvez o Inter tivesse adotado uma estratégia de, como fez o Galo no primeiro jogo lá da Copa do Brasil, de encaixar a marcação e deixar o Flamengo com a bola e, ao mesmo tempo, né, com uma posse de bola estéril sem entrar, sem ser muito efetivo. Mas, depois, ouvindo a entrevista do Vitão, o Vitão, pelo menos, não sei se foi uma defesa, mas ele diz assim, olha, a gente até tentou jogar, mas não conseguiu. Porque o Flamengo também tem essa característica, especialmente no primeiro tempo dos jogos, de sufocar o adversário, não deixar o adversário jogar. Os dois zagueiros são meias, né? O Léo Pereira e o Léo Ortiz jogam lá, cruzando a linha divisória do gramado. O Jorginho com muito espaço, porque ninguém incomoda na área deles. Isso. O Inter não teve, acho que teve um contra-ataque no primeiro tempo. A posse de bola, a gente falou seria uma aqui, posse de bola estéril? É uma posse de bola que não não resulta em gol. Nada. Que não fecunda. Estéril? É uma posse de bola que não resulta em gol. Pra ser um pouco mais... Então uma posse de bola MFM. O Inter acho que encaixou um contra-ataque, mas assim... não conseguiu jogar ou não quis jogar, né? E aí a gente fica nessa dúvida. Será que... Você quer mandar para mim por e-mail essa explicação? Depois eu mando. O Inter deu a bola para o Flamengo ou o Flamengo que não deixou o Inter jogar? Eu acho que tem um pouco de cada. A postura do Flamengo no primeiro tempo, ela foi, assim, avassaladora. Por isso que a gente brincou aqui. Talvez não tenha gerado tantas chances claras, mas teve a bola para isso, né? Construiu para isso, colocou o Inter no seu campo. Só que aí o segundo tempo, com 1-0 apenas... O Inter muda a postura, eu acho que também tem isso, o Inter sai um pouco mais e o Flamengo meio que aceita. O Flamengo não toma as rédeas para, tipo, não, vamos no começo do segundo tempo ali, vamos fazer o segundo, o terceiro, não. E aí o jogo ficou mais equilibrado a ponto de, no final, o Luiz Araújo teve uma chance, mas o Vitinho teve outra também, o Vitinho do Inter. Então, assim, o Flamengo correu mais riscos do que deveria, na minha opinião. 1-0 é uma vantagem? Mas assim, né, o jogo na casa do Inter, a gente sabe, né, ruas de fogo, torcida lotada, aquela coisa. E é um gol, né, gente? Um gol destrói a vantagem. O jogo de volta é outra história. Eu só acho que o Flamengo perdeu a chance de ampliar essa vantagem. Marco Aurélio Cunha. Chico falou muito bem. Aquela história, posse de bola... Mas igual... o estéreo também, o senhor concorda? Não, posse de bola é igual andar de mão dada. Não acontece nada. Né? Não acontece nada. Que isso, doutor? Você tá muito saidinho, doutor. Mas é o primeiro passo, né, doutor? Mas depois um beijinho. Às vezes demora Ficou da cor da camisa do Edu. Às vezes demora tanto que veio outro e faz o gol, né? Corta o doutor. Será que anda muito de mão dada? Doutor, meio-dia e 20 ainda, não é meia-noite e 20, doutor. Calma. Papo normal. Então, eu vi um Flamengo que teve posse de bola, mas que não fez os gols que precisaria ter feito. E as mudanças do Roger para o segundo tempo equilibraram o jogo, mudou o jogo. Até comentei. Então, aí correu o risco de sofrer um empate. Porque é o que eu falo, futebol, uma bola parada resolve o problema, faz o gol, empata um jogo improvável. Então, o Flamengo deixou de fazer os gols que precisava, como o São Paulo deixou de fazer os gols que precisava no primeiro jogo. Tomara para o Flamengo, claro, que isso não faça falta. Mas o Inter está vivo no combate. Aliás, esse foi o discurso. Nossa, o Atlético Nacional poderia ter feito 3, 4 no São Paulo e não fez. E o Inter, muita gente imaginava uma goleada. Eu não imaginava uma goleada. Mas, assim, uma derrota no Maracanã é uma coisa que está na pauta. Infelizmente, está. O Flamengo é muito competente. O Flamengo é um time que tem peças como os outros não têm. Agora, Sgarbi, é aquela história. 1-0 é uma vantagem, porque qualquer empate é do Flamengo na volta. Será porque é bem treinado? O quê? Opa! Será porque é bem treinado? O Flamengo é bem treinado. Isso você pode ter certeza. Você pode acompanhar os jogos do Flamengo. Ô, Jesus. Dá uma segurada aí, Roger. Mas eu vou... Não, ele quer participar do programa, quer resenhar. Roger, minha vez de falar, velho. Vai cuidar do Inter. Mas eu vou ser sincero aqui. Eu fiquei insatisfeito com a postura do Flamengo ontem. É mesmo? Não, porque assim, o Flamengo eu não consigo entender.
O Flamengo tem um elenco caríssimo, grandes jogadores, timaço. Cara, o Flamengo no primeiro tempo foi um Flamengo. No segundo tempo, cara, não pode cair do jeito que caiu. Não pode. Foi outro jogo totalmente... Parecia que era outro time. Cansou, né? Também. Não, Capela, me desculpa, mas você tá jogando umas oitavas de Libertadores. Em casa, Maracanã lotado, o mínimo é seu time continuar pra frente, irmão. Precisando ganhar, porque lá vai ser difícil. O banco de reservas que tem também. Que isso, o banco... Olha o banco. Flamengo, Corinthians. O Flamengo... o Flamengo foi meio Corinthians ali, né? Tá ligado? Mas me incomodou, porque assim, o primeiro tempo... Eu tava até na dúvida. Será que o Inter é realmente esse time apático, que na minha opinião foi... Ou será que o Flamengo é essa máquina e tal? Eu achei, o Flamengo é realmente essa máquina. Aí chega no segundo tempo, o Flamengo com o banco que tem. Aí tudo bem, desgaste físico, ok. Só que não dá pra cair do jeito que caiu. E 1-0 é um resultado muito perigoso. Claro que é uma vitória, o Flamengo tem que saber se comportar. Só que agora é na casa do Inter, o Inter vai colocar mais pressão. Volta a Arrascaeta. Tem essa também. O Flamengo tem um timaço. Então se espera mais. E eu entendo o torcedor, o Felipe Luiz pra mim é um grande treinador, tá? Tá no começo de carreira, mas já é um grande treinador. Só que falta do Flamengo ser mais Flamengo, na minha opinião. Principalmente jogando em casa. Tem que se impor mais, tem que tentar fazer mais gol. Jogadores no ataque tem que fazer mais gol, porque uma hora a conta pode cair. E se for eliminado semana que vem, como tem chance, porque 1-0 é resultado simples, aí o bicho pega. Aí a temporada começa a ficar mais pesada. E agora é a hora da onça, bebeado. Não, calma. Não. Presidente não. Presidente não. Ô, Capela, algumas considerações aí pra gente pensar, não é? O Flamengo é um time que foi eliminado da Copa do Brasil. Ele tem a obrigação agora, porque o torcedor não fez protesto, não criou confusão, deu um voto de confiança pro Felipe Luiz e seus comandados. O Flamengo, ontem, nós falamos no Pedro aqui, na primeira parte do programa. O Pedro entrou nos minutos finais. Eu teria até colocado o Pedro na partida mais cedo, inclusive. E é isso. E o Flamengo parece que também se contentou com 1-0 e o Inter achou que 1-0 não é um prejuízo tão grande. Gente, eu não sei que mundo que esses times vivem. Eu também não. Assim, eu não vejo nem essa crise no Flamengo por ter sido eliminado da Copa do Brasil, porque o planejamento da diretoria foi esse. Não, o torcedor não contestou, mas se for eliminado da Libertadores... Aí que tá, porque a hora... Olha só, a prioridade do Flamengo... Você que gosta de interferir, planejou perder a Copa do Brasil? Deixa eu olhar o bico aqui, não. O Palmeiras perde a Copa do Brasil é crise. Eu preciso colocar os dois do lado de novo. Eu só quero entender se planejou perder a Copa do Brasil. Eu não entendi o que você falou. O planejamento do Flamengo, doutor, o planejamento do Flamengo era prioridade, Campeonato Brasileiro, depois Libertadores, depois Copa do Brasil. O torcedor do Flamengo entendeu bem qual que é o planejamento do Flamengo. Você é supervisor. A prioridade... O Boto, o parente do Ulisses falou, pô. O Boto falou. Ele deu aqui a declaração. Parente de quem? É parente do Ulisses, não é parente do Ulisses? Então o negócio é o seguinte, é brasileiro, Libertadores e depois a Copa do Brasil. Mas eu quero fugir um pouco do discurso comum dos meus amigos. Se tem uma coisa que eu não suporto na vida e no futebol, é discurso derrotista. Postura derrotista. Como? Você vai para uma guerra contra 500 pessoas, eu sozinho, você tem que acreditar em você. Você sabe que vai ser difícil, que vai ser quase impossível, mas você tem que lutar. Morre logo, você tem que brigar. Aí ontem, vocês querem romantizar. É boi de piranha, rapaz. É ter amor próprio. As pessoas aprenderam agora, essa geração nova aí, vamos romantizar a derrota. Vamos gourmetizar a derrota. O seu treinador já não queria nem a competição que ele conseguiu aí. Já se viu o seu treinador o fez isso, ele não falou Internacional, nada. um dos maiores clubes do mundo, campeão do mundo, simplesmente se apequenar e achar que tá legal. Um primeiro tempo ridículo que protagonizou. E não foi o Flamengo que deixou de jogar no segundo tempo. Você comemorou 2-1 pro São Paulo no primeiro jogo. Não foi o Flamengo que deixou de jogar. Lá em casa a gente resolve. Foi o Internacional que aprendeu e falou o seguinte: aqui é Colorado, eu vou jogar de igual para igual porque dá pra jogar. Dá pra jogar como dá pra classificar em cima dos caras. Dá pra classificar. Agora, se vocês querem romantizar um primeiro tempo que o time não tem nem 30% de posse de bola e tem medo de jogar, romantizem, porque pra mim é uma coisa patética. Assim como foi patético o São Paulo. Você bateu palma pro Dari Helma aqui, velho. Você bateu palma, o cara falou que não queria mais saber disso aí. Agora você tá aí falando e menosprezando até os nossos amiguinhos, nossos triunfos aqui, ó. Falta de respeito poupar jogadores da Copa do Brasil. E esse negócio de poupar, pra mim, é pauta vencida. Boleirada recebe em dia. Tirando o Corinthians, tem estrutura pra caramba, um monte de coisa, tem que jogar, tem que jogar. Para com esse discurso morto teu aí, para com esse negócio aí. E aí, gente, Cicinho, qual é a sua avaliação? Já mudou de ideia? Acrescentou alguns pontos depois de vários comentários dos seus amiguinhos? Já mudou de ideia, né? Ele é não mudei de ideia, não. Não há por que mudar de ideia. É nítido também que o Flamengo colocou o pé no freio a partir das mudanças ali, até porque o Pedro, o Cebolinha não entraram bem.
Dá para ver. Isso daí foi nítido também, que entraram bem abaixo daquilo que o treinador esperava. O Felipe tentou colocar eles no momento da partida ali para exatamente tentar fazer mais gols. E a maneira com que eles entraram não correspondeu. Então, é normal a equipe sofrer. Gente, nós estamos falando do Flamengo. O Flamengo tinha a obrigação, sim, de fazer um resultado mais elástico para poder, né, ter essa tranquilidade para o segundo jogo, mas também do outro lado tem o Inter, que não deixa de ser uma equipe bem treinada. Eu ia falar, valoriza-se muito o Flamengo. Isso. É um time bom, grandes jogadores sim, mas se valoriza muito. Parece que já entra, o Capelão tá certo. Aí, ó. Pô, já entra derrotado. Quando o Inter entrou no segundo tempo para jogar o jogo, conseguiu jogar. Já tem empatado, principalmente o Alan Patrick, quando teve mais espaço no meio de campo, assim, para jogar, para ter a técnica que ele tem. Pô, o Inter subiu de produção. Então, acho que assim, a gente tá... Ok, Flamengo e tal, mas aí você entrar dessa forma para se defender o primeiro tempo... Covarde! Se o Inter joga desde o início, como jogou no segundo tempo, eu acho que o placar seria outro. No segundo tempo virou meio campo, jogou bem. E o Inter quase empatou o jogo. Tem a questão também. Postura covardada. Libertadores é um clima diferente. Libertadores é um clima diferente. Como eu falei no primeiro bloco, Libertadores, por mais inferior que a equipe adversária seja, igual o Palmeiras hoje, vai jogar com uma equipe bem abaixo do que o Palmeiras é. Eu acredito que o Palmeiras volte classificado, até por isso. Mas, assim, o início da partida vai ser aquele ímpeto da equipe que tem menor condições, mas o quê? Vai dar tudo, porque tem um apoio da torcida, é a competição. E isso vocês acontece, deveriam sair na maca também na quinta-feira, viu, velho? Que isso, fala com o Charlie, vocês deveriam sair na maca. Gente, tá tudo estranho, eu tô falando. Tá estranho. Tá mesmo. Everton, agora a sua análise da partida, porque realmente o primeiro tempo do Inter foi pra não tomar mais gols. Eu acho ruim isso. Sim. Tomou um e falou, o que eu faço? Eu tento empatar ou... Ai, não, mas eu posso tomar um gol, então deixa eu levar até o final do primeiro tempo e depois a gente vê essa história. Só que, dependendo do resultado da próxima quarta-feira, saberemos se isso valeu ou não. Nós teremos essa resposta daqui uma semana. Renata, é muito pouco provável que o Flamengo faça 2 jogos ruins ou 2 tempos ruins em 4 tempos jogados. Muito pouco provável. É muita qualidade no elenco, é muita qualidade. O Atlético foi lá, venceu o primeiro jogo no Maracanã e não tem como eu não usar como exemplo, tá? O Atlético foi lá, fez o jogo, ganhou 1-0. Aqui, o primeiro tempo do Flamengo contra o Atlético foi um vareio de bola do Flamengo. O Flamengo perdeu gols incríveis, o primeiro tempo era para o Flamengo ter liquidado a fatura aqui, não liquidou, custou caro. No segundo tempo o Atlético ajustou, nós precisamos entender que o Roger tem mais rodagem que o Felipe Luiz, que é um bom técnico, o Cuca tem muito mais rodagem, um currículo muito mais expressivo que o Felipe Luiz, e esses caras sabem organizar time. Ontem o Roger organizou o Inter no intervalo e voltou para o segundo tempo com uma outra postura. Só que onde o Inter esbarrou? Naquilo que o Flamengo tem de sobra. Qualidade técnica individual. O Inter não fez um jogo ruim, mas o Inter poderia ter perdido 2-0, como eu, inclusive, palpitei ontem, seria um resultado absolutamente normal. Só que a diferença entre o que aconteceu com o Atlético na semana passada é que o Flamengo, tanto no Maracanã quanto fora, o Flamengo joga o jogo. Joga o jogo. E a diferença é que o Inter perdeu o primeiro jogo e não tem outro recurso. Na volta semana que vem, Renata, o Inter vai ter que sair para o jogo. O Inter vai precisar marcar gols no Flamengo. O empate é do Flamengo. Se não considerar que o empate é uma vantagem importante para o Flamengo, aí eu estou sendo incoerente. Que, aliás, eu até sou. Né? Faço questão nenhuma de ser coerente. Mas nesse caso aí, o Flamengo vai com uma vantagem, jogar pelo empate. O Inter precisa, para passar direto, fazer uma diferença de 2 gols. O Flamengo é um time difícil demais de fazer gols nele, porque tem uma defesa muito consistente, sabe? Então, assim, a situação do Inter, mesmo tendo perdido por 1-0, é uma situação muito difícil. O Flamengo é favorito para o jogo de volta, sem nenhuma provocação. É porque é mais time, é mais organizado. Ontem venceu, ganhou. Para, inclusive, vencer demais e ficou 1-0, mas a vantagem é considerável. Muito bem, Everton Guimarães. Já tem Universitário e Palmeiras, assunto aqui no debate. Vamos fazer muita coisa ainda sobre Libertadores, Sul-Americana. Agora aquele recadinho esperto. Seguiremos com a derrota do meu Colorado. 1-0. Aliás, 6
6 anos depois, o Bruno Henrique de novo, né? Infernizando a vida. Olha. Tirando meu sossego. Nossa. É. Não acredito. Chico Garcia, de verdade, se você fosse o seu ídolo Roger Machado, qual seria a sua estratégia na volta no Beira-Rio? Apoia, agora você tem que apoiar, Chiquito, apoia ela. Eu ia dizer, sentir uma cutucada, mas... Não foi nem de perto isso. Nem de longe. Mas a pergunta foi qual mesmo? Qual a estratégia pro jogo da volta? Isso, apoia. Se você fosse o Roger. Então, o Jorginho ontem teve muita liberdade no primeiro tempo. Joga, hein? Mas eu acho que o Thiago Maia até, e com toda a pressão envolvendo os dois times, eu acho até que ele fez um bom jogo. E o Alan Rodrigues, especialmente, né? Acho que foi um jogador, foi um achado do Já Inter. pensou 1-0 no Beira-Rio, gol do Thiago Maia. Meu Deus, aí os caras vão cobrar no dia seguinte, vão cobrar mais forte. Mas eu acho que é isso, Renata, o meio-campo do Flamengo, é que a postura, se o Inter sair pro jogo, a gente sabe que o Flamengo é um time que ele tem qualidade também para fazer transição, ele também tem jogadores rápidos, né? O Samuel Lino, o Luiz Araújo e aí o Arrascaeta voltando, que tem jogado mais próximo do gol. Cara, você tem que fazer um jogo perfeito, a verdade é essa. O Flamengo ganhou fora de casa do Galo naquele jogo da Copa do Brasil, mostrando que fora de casa os caras vão para conseguir o resultado. Ele tem a vantagem agora, mas o Inter vai ter que encaixar muito bem a marcação. Não tem jeito. Muito bem, voltando. Rezas. Ó, Léo Dias me contou uma do Flamengo, hein? Mentira, não contou nada. Mas se quiser contar, Léo Dias, fica à vontade. Mas tem que ser até quarta-feira que vem, viu? É trabalho dia após dia. E estou muito feliz no clube, estou muito feliz com o grupo que temos. O professor também, Abel, tem nos dado cada vez mais confiança também de seguir trabalhando. E estou feliz, seguir trabalhando dia após dia, ajudar meus companheiros e ajudar o Palmeiras, que é o mais importante. O calendário do Brasil é um pouco difícil, é muitos jogos, mas é seguir trabalhando, é jogar, é estar preparado para cada jogo. E Libertadores não é diferente, é buscar o melhor resultado aqui. Temos uma decisão muito difícil, que é fora, mas também sabemos que tem um jogo da volta. Então é tentar o melhor resultado aqui para dar tranquilidade no jogo da volta. Vitor Roque agora começou a fazer gols, mais participativo, mais elogiado pelo torcedor do Palmeiras. E hoje é uma noite importante para os atacantes do Verdão, já que o Universitário, na teoria, é um time que não tem a mesma qualidade, não tem o mesmo currículo do Palmeiras. Então é obrigação hoje, então, hein? O Palmeiras vencer. Hoje é obrigação. Lá vem ele Por já. que se tem o jogo de volta? Se empatar não é bom? Ah, mas peraí, quem que investiu mais? Quem que tá aí na parada aí? Quem que saiu já da Copa do Brasil? Flamengo saiu. Os caras estão com medo, bebida. Flamengo, São Paulo. A nuvem tá rondando aonde da crise? Não vai acontecer, não vai acontecer. Mas se o Palmeiras onde que estouraram o Rojão, Chico? Universitário na Libertadores... calma, João, os caras tá secando. Chico, onde que estouraram o Rojão? Os caras A primeira fase do Universitário foi muito ruim, não dá pra gente se apegar, pensar que esse time... Agora, o Palmeiras sabe disso. Sabe que precisa passar e ponto. É isso, Capela, não tem conversa. A única coisa que preocupa um pouquinho, só um tiquinho aqui, é jogar no Monumental de Lima para mais de 60 mil torcedores. Porque os caras são apaixonados, fazem festa, gritam, aquela história toda, mas isso é tecnicamente falando de bola, vamos falar de bola aqui? Vamos falar de bola? O Universitário não tem para eliminar o Palmeiras. Eles estão a 12 jogos invictos. Mas jogando contra quem? Quando o Corinthians eliminou... No campeonato que eles têm para jogar. Peruano. Quando o Corinthians eliminou recentemente o Universitário, era a mesma resenha. Ah lá, tá 22 jogos invictos em casa. Pegou e perdeu lá. Que até o Vilmar Rodan que apitou aquele jogo que teve briga, depois voltou, era pra ter recomeçado. Eu só quero dar uma única sublinhada aqui. O Palmeiras vai passar do Universitário. E posso falar? Vai passar na teta, tranquilo, sem estresse, sem problema. Só que você vê aqui, como a gente mostrou no telão, o time do Palmeiras. Pessoal, dirigentes do Palmeiras, vocês gastaram $500 milhões pra esse time nessa temporada? Esse time não ganha nada esse ano. Desculpa. Vai ganhar ou não vai ganhar? O time é fraco, o time é fraco, Edu. Tocou pra você, Edu, e agora? Que fraco. Eu acho que, assim, são jogadores ainda, alguns apostas, sim. Então. Realmente. Meio Mas aí cabe o treinador colocar os caras pra jogar, irmão. Capitão, os caras têm que ter um esquema tático. Você os não caras tem têm que saber o que tem que fazer claro. dentro do campo, coisa que o Palmeiras, infelizmente, não tá tendo. O Palmeiras está passando por uma reformulação e os jogadores não estão entendendo. Então tá errado aí. Se o Palmeiras está passando por reformulação no meio da temporada, então o planejamento tá errado. Como assim, abriu a janela, irmão.
O Estevão saiu, o Richard Rios saiu, então trouxe o Sousa, trouxe os jogadores, meu. Mas você que é um cara no nível do Estevão, quem seria um cara no nível do Estevão? Você gastou meio bis, Garbinho. Meio bis pra você tá, trazer Só o Estevão foi quase Facundo, meio bi, irmão. Próprio O Giai. Estevão já foi 400 milhões. Por favor, o Giai não, evangelista. Capela, olha o time do Palmeiras, o time é fraco, pessoal. Não, você tá errado. O time tá pessoal. muito longe de ser fraco e você, se buscar você falando há pouquíssimo tempo, você vai falar que esse time é um dos melhores do Brasil. Não, vai falar. Não, se fosse, isso eu não falei. Agora, você pode colocar... Tá bom, dá uma segurada aí. Palavras na minha boca, não. Palavras na minha boca, não. Mas agora o Palmeiras só tem a Libertadores e o Brasileirão. Então, tem mais responsabilidade ainda de jogar bem, de mostrar para os adversários que ele tem força mesmo reformulado. Outra coisa que eu fiquei, assim, até feliz pelos palmeirenses... Feliz? É, porque se o Murilo voltar, eu acho que ele e o Gustavo Gomes, não só para esse jogo, mas a curto prazo, é uma zaga que resolve muita coisa, sim. Renato, e o Palmeiras vive essa pressão externa aí do torcedor que não sabe, na verdade, o torcedor do Palmeiras está reclamando de barriga cheia. Porque o Palmeiras está nessa reformulação com as peças importantes que perdeu, só que o Palmeiras nessa reformulação, ele está reformulando ganhando. Enquanto outras equipes acabam reformulando. Não pegou do Corinthians? Aconteceu. Às vezes acontece alguma coisa da natureza. Quantos anos tá ganhando? O Flamengo não tá fazendo a mesma coisa? Gente. Não tá reformulando e ganhando e a gente tá criticando aqui. A qualidade do Flamengo é diferente da do Palmeiras. É da moda. Se você pegar esses 11 jogadores do Palmeiras que nós colocamos aí na tela, em 70% das equipes do futebol brasileiro agora, todos eles são titulares. 70%? Os que tão, o Facundo é titular em 70% dos times. Porque mostra o nível. Ele é titular no São Paulo, ele é titular no Corinthians. Esse time aí não pegou no Corinthians, velho. Esse time aí não pegou no Corinthians. O Juventude pegou no Corinthians. Esse time não fez. Cara, vocês estão de brincadeira. O Palmeiras faz isso. O Nenê com 120 anos amassou o Corinthians. Esse time não. Meu Deus, mas para de falar de Corinthians, velho. Corinthians é chato. Mas agora é uma chance ótima pro Palmeiras rever essa situação. Claro que de é. mostrar competência. Só que o Palmeiras faz isso. O Palmeiras reformula o time há muito tempo, cara. Há quantos anos o Palmeiras reformula e dá certo? Para de falar, tá falando muito. Não para de falar. Você só fala, para de falar. Se o Palmeiras, agora sim, se fosse o Palmeiras de qualquer outro ano, ou de antes do Mundial, contra o Universitário, mesmo fora de casa, o Palmeiras vai meter uns 3 nos caras. Agora, existe uma pequena dúvida em relação a isso, por conta desse momento turbulento. Vamos ver como o Palmeiras vai reagir a isso, porque foi eliminado pelo Corinthians, teve protesto. Os caras são universitários ainda, velho. Não são E o Abel ganhou 10 títulos ali, irmão, reformulando tudo. 5 anos ganhando título. Reformulando no meio da temporada, Edu. Não é o Palmeiras está reformulando no meio da temporada, O Corinthians há quanto tempo não ganha? Não fala do que vocês perderam pro Corinthians, velho. Vocês não fizeram um gol no Corinthians, velho. Vocês também não vão fazer gol no Universitário. Tá bom, Capela. Não ganha Libertadores, Copa do Brasil, e outra, você tem que ter. Você tem que falar chorando do Corinthians que vocês tomaram 2 lapadas, velho. O Palmeiras, então, não tinha que vender o Estevão. Calma. Ele me irrita, o Conde me irrita. Só uma perguntinha, o Palmeiras não ia vender o Estevão, então. Não ia vender o Rios. Tá bom, beleza. O Hendrick. Não ia vender o Hendrick, não ia vender os caras. O que o Capelães não sabe é que a grande janela é no meio do ano que começa a temporada europeia. Puxa vida, então, reformular no meio da temos um Sherlock Holmes no programa. Reformular no meio da temporada é óbvio pro time brasileiro que perde jogadores para a Europa. Então, não tem alternativa, Capelães. Não sei se você sabe disso. Eu sei, doutor. Eu tô curiosa pra ver se esse jogo vai ficar também no nível do 1-0, 0-0, que é só isso até agora na Libertadores. Ou se teremos um algo mais nesta noite. Parece sério. YouTube. Everton, tô te esperando lá. Opa! Falem das coisas boas e que são muitas. Muchacho, o que é Abel Ferreira? Falem das coisas boas e que são muitas. Claro, quem vai falar é Everton Guimarães. Agora Libertadores é outro papo pro Palmeiras Universitário, um adversário que não é considerado dos mais difíceis, Everton. Palmeiras ganha lá 2-1, Renata. Palmeiras ganha lá 2-1, não tem conversa, e ganha lá, ganha aqui e passa. Eu vou emendar aqui para dizer que o Botafogo também ganha seu jogo e também acho que 2-0 e já vou palpitar o do Galudo contra o Godoy Cruz. Hoje eu estou pessimista, hoje eu estou preocupado com o Galo contra o Godoy Cruz. O time está cansado, o estresse dos últimos jogos. 3-0 Galo, Renata! Eu pensei que viria um 2-0, ele me surpreendeu, foi mais superlativo. Everton Guimarães está feliz, eu te conheço. Ô Everton, agora
Só uma opinião, o time do Palmeiras, para você, tá pronto para seguir bem nessa Libertadores e para brigar efetivamente pelo título? Me preocupa porque perdeu o encaixe e mais. A volatilidade no nível de concentração é uma coisa que incomoda muito, sabe? Me incomoda muito mesmo. E aí vem a pressão externa que também contribui. Agora tem uma coisa nessa prévia que a gente colocou aí, Renata, agora, que me chamou a atenção. São 6, nada contra, xenofobia, nada disso. 6 gringos em campo. Desses 6 aí, nós temos pelo menos uns 2 aí que são questionáveis, né? Questionáveis. Então, assim, é gringo demais. Isso foi um problema aqui no Atlético. Tinha a turma dos gringos e tal. E aí eu estou falando de ambiente. Aqui tinha a turma dos gringos. Isso, o pessoal falava que rolava meio que uma divisão, etc e tal. Não sei se isso acontece no Palmeiras. Mas 6 gringos em campo. Desses 6, pelo menos uns 2, a gente coloca algumas ressalvas, né? Mas o Palmeiras ganha, passa. Agora focar, porque o nível de concentração caiu demais e o time desencaixou, Renato. Isso preocupa. E tô com o Chico. Um tropeço nessa fase de Libertadores, aí a crise com S maiúsculo lá, crise, mas crise não é com S, meu, crise, S maiúsculo, crise, porque aí o bicho vai pegar, aí o torcedor não vai perdoar não, mas não vai mesmo, porque a paciência já está no limite. Entendemos muito bem, Everton Guimarães. Marco Aurélio Cunha, para você, o Palmeiras está tranquilo na Liberta? Está tranquilo, passa fácil hoje, fácil. Não tem time peruano, com todo respeito. Passa hoje não, viu, doutor? Tem a volta. Não, já passou hoje. Nossa, com todo respeito, o futebol peruano está num nível muito aquém do futebol sul-americano. Basta ver as eliminatórias da Copa do Mundo. O Grêmio caiu para o Aliança Lima, que é do Peru também. Mas futebol tudo pode. Tudo pode. Doutor, então tudo pode. O senhor está sendo incoerente agora, hein, doutor? Não, totalmente coerente. O futebol tem níveis diferentes entre futebol peruano e brasileiro. Um time como o Palmeiras, se não classificar contra o Universitário, fecha a porta. Eu concordo. Passa hoje e garante a classificação na semana que vem. Sgarbi, é isso? Hoje eu vejo um jogo um pouquinho mais complicado, talvez, viu, Renan? Acho que vai ser esse jogo tão fácil assim, mas o Palmeiras é muito favorito. E na Libertadores é um time que, apesar de qualquer circunstância, nos últimos anos pelo menos, o Palmeiras pode estar no momento assim na Libertadores, vai e consegue resultado. Não à toa é o primeiro classificado geral, né, na Libertadores. 6 vitórias, 6 vitórias, Então, o Palmeiras sabe jogar Libertadores e acredita numa vitória também hoje do Palestra. E o Abel sabe que também uma eliminação na Copa do Brasil pode ser esquecida justamente com uma campanha bem feita na Libertadores, não é? Voltando. Bom te ver na Band, Datena, de novo. E vem você sorrindo, hein? Hoje tá difícil pra você, menina. Aproveita aí, Capela, e diga o seguinte, Vitor Roque pode jogar ao lado de Flaco Lopes? Olha, deveria. É opção pra hoje? Deveria, porque o Facundo... Dá uma cadeirada, sai. Os caras perdem a linha, velho. Mas o lance é o seguinte... Vai pro Siqueira. Eu acho que deveria. Eu acho que deveria jogar. Flaco Lopes como referência. E o Vitor Roque não é esse cara pra ficar jogando de costas pro gol. Se você rir. Mirou no Leslie Nielsen. Vai, continua, seu cavalo. O Vitor Roque, pra mim, ele joga mais que o Facundo atuando como ponta. E essa é uma crítica que eu faço. O Everton falou assim, é muito jogador gringo e tal. Se você for pegar desses 6 gringos, eu coloco pelo menos aí, no máximo, sendo bem amigo, 2. O Piquerez, pra mim, é unanimidade. E o Gomes não vive o melhor momento. O Sousa chegou a comum. Facundo Torres, pra mim, não entrega. Então, eu acho que o Abel... Então volta pra casa. Ideias. O Aníbal Moreno, você gosta? O Aníbal Moreno, eu até gosto. Mas essa temporada ele tá muito mal. E, sobretudo, o que ele fez na Copa do Brasil contra o Corinthians. Então, assim, né? O Abel, pra mim, falta variação tática e faltam ideias, mesmo gastando meio bi nessa temporada. E talvez, Chico, faltem jogadores diferentes também, jogadores muito parecidos. Porque, às vezes, você precisa dessa variação tática e você não tem peças pra fazer isso, porque elas são muito semelhantes. São duas coisas. O Palmeiras investiu mesmo e precisa dar a resposta melhor. Agora, a perda de Richard Rios e Estevão, ela desmontou o time.
E demora. Eu acho que o Abel vai conseguir, como ele já conseguiu outras vezes, mas não é da noite para o dia. O Lucas Evangelista não conseguiu dar uma resposta nem parecida com a que o Rios dava. O Emiliano Martínez alterna com o Aníbal Moreno. E na frente, o Estevão, cara, era a solução do Palmeiras muitas vezes. E ele está tentando encontrar um jeito de jogar e ainda não conseguiu. Eu acho que uma classificação na Libertadores pode dar uma reacendida no time. Agora eu quero reacender o nosso trio de São Paulinos. Opa! O São Paulo está encaminhando muito bem a recontratação de Rafael Tolói, que estava sem clube desde que deixou a Atalanta e agora está no radar. Tá legal pra você, Cici? Um bom nome pra zaga? Bom nome, identificação com a torcida, com o clube. É um bom zagueiro, ótimo zagueiro. Fala a verdade. Marco? Nossa, que convicção. Nossa, que empolgação, hein? Nossa, É que eu tô olhando pro Ronaldo, tô vendo um bebê reborn. Se você rir. E aí, Marco? Eu acho o Tolói um ótimo zagueiro, teve uma participação excelente no Atalanta, na seleção italiana. É um cara concentrado, sabe muito bem como funcionam as defesas italianas, um futebol totalmente de marcação, de tática defensiva. Pode acrescentar muito se tiver boas condições físicas, se vier com boa vontade. Eu acho que ele moralmente é excelente. Agora vamos ver fisicamente. Só um contraponto aqui, né? Pô, No Rio Alan não, Franco, no Rio não. Arboleda, Sabino, Ferrarese, que tá Isso jogando de eu ia lateral. falar. Não tá precisando de lateral direito? Sabe que precisava de um zagueiro? Ô, Chico, você acabou de São Paulo jogar no esquema de 3 zagueiros. Tem 4. Um fica no banco e joga 3, irmão. Tá, mas aí machuca um, como é o caso. Aí... Arboleda. Não, Não tem nenhum da base ali, de repente? Ah, mas pô, mas não é momento. É momento de contratar, Libertadores. Mas o esquema agora tá consolidado com 3 zagueiros. Então, e ele vai chegar pra ser reserva? Por enquanto, sim. Não tá pega a bom. vaga de nenhum, por enquanto. bom. Tá Tudo no louco. seu tempo. Agora é tempo de palpite. Opa! Universitário e Palmeiras é o jogo. No Rio não. Cicinho, você começa. 3-0 Palmeiras. Nossa. Chico Garcia. Esse jogo vai ser 1-1. Sgarbi. 1-0 pro Palmeiras. Marco. 2-0 Palmeiras. Capela. Jogo chato. 2-1 Palestra. E pra você, Rona Siqueira, da Ateno, que No Rio não, no Rio não. Miguel Falabella. O Caco Antibes. Caco Antibes. Ô, pobre! Nossa senhora, mano. Que é isso? Só não manda cala a boca, né? Não. Sai de baixo. 2-0. Pra quem? Pra quê? Pra quê, bebê? Pra quê? Palmeiras. Que Palmeiras? 2-0. Eu vou com o Capela de 2-1 Palmeiras. 2-1, vamos. Hoje. E é o seguinte, hoje, os donos da bola, apresentado pelo Fernando Fernandes, a gente vai ficando por aqui. Amanhã tem muito mais Jogo Aberto. Até lá. Valeu, Brasil. Beijo. No Rio não, no Rio não.